A paz de Deus a todos os nossos irmãos. Eu sou o irmão Jean aqui de Campinas. Venho trazer essa live para vocês. Primeira coisa, quero falar sobre a importância da ordenação que nós tivemos na nossa igreja esse final de semana aí. Foi 3 dias, eu acho, que foi muito bom para abençoar toda a nossa irmandade. Amém? Mas vamos esclarecer algumas coisas que tem muitos irmãos que falam comigo, mandam mensagem, e assim, para nós ver a respeito de algumas coisas que acontecem dentro da ordenação. Então vamos lá. É sobre coisas de unção. Isso aqui é coisas, irmãos, que não interfere na salvação, não interfere na soterologia, na doutrina da salvação, amém? Vamos compreender bem, para ninguém ficar criticando nossos irmãos aí. Mas vamos fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, amém? E que assim, quem sabe as próximas possa ser diferente. Vamos lá. Na maioria das denominações ou igrejas, aqueles que têm cargo importantes são reconhecidos quando são designados para um ofício. As questões diante de nós são como devemos entender a importância desse ato enquanto ele deveria ser realizado. Vamos lá. Para que discutamos a importância do reconhecimento público de uma pessoa que tem cargo importante, precisamos olhar para os diferentes termos usados no Novo Testamento para descrever esse processo. Lemos em Atos 14, 23, que Paulo e Barnabé elegeram presbíteros em cada igreja, em várias cidades da Ásia Menor. O termo grego traduzido para eleger é cheirotonso. Essa é uma palavra grega que é composto das palavras mão, sheir, e estender, teinó. No grego clássico, a palavra significava escolher ou eleger. Originalmente, ao levantar a mão, atualmente, entretanto, o elemento da mão se tornou uma metáfora morta. Vamos lá. Assim, no grego bíblico, cheirotonso simplesmente significa eleger alguém para um ofício ou designar alguém para uma tarefa específica. A única outra ocorrência do verbo do Novo Testamento é encontrada em 2 Timóteo 8, no versículo 19. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Onde um irmão bem apresentado foi eleito pelas igrejas para acompanhar Paulo em sua jornada. Está claro nesses termos que cheirotonso significa designar ou eleger alguém para uma posição. Segundo, não o bastante, no grego da era patrística, veio significar novamente ordenar com a imposição de mãos. Por significado, no Novo Testamento, mantém que Paulo e Barnabé ordenavam homens para o ofício de presbítero pela imposição de suas mãos, indicando algum tipo de reunião especial de autoridade ou poder eclesiástico.
Apesar da imposição de mãos ser geralmente associada com o apontamento de presbíteros, o autor transmite tal significado por usar um termo diferente. Por exemplo, quando Lucas quer falar da imposição de mãos, ele usa o verbo epitisme, mais o nome mão, sheir, em Atos 6, 6, 8, 17 a 19, em 9 de Atos, no versículo 12 e 17, 13 de Atos, no versículo 3, 19 de Atos, no versículo 6, 28 de Atos, no versículo 8. Veja também em 1 Timóteo, em 5, 22. Outros alegam que a palavra xerotonso significa votar, no contexto de Atos 14, 23. Apesar de ser um significado possível do verbo, não é provável que seja baseado no contexto. Paulo e Barnabé elegeram, não votaram, os presbíteros da igreja. O outro verbo usado para transmitir a ideia de eleger é encontrado em Tito 1, no versículo 5. Marque bem os versículos para os irmãos passar por lá. Quando Tito é exortado por Paulo para constituíssem, a palavra grega katisme, presbíteros em cada cidade, em ambas situações, no grego clássico e no grego bíblico. Katisme é usado com o significado de eleger alguém para um ofício. Por exemplo, Jesus perguntou a alguém: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Em Lucas 12, no versículo 14. Também lemos acerca de como o faraó demonstrou favor a José, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real, em Atos 7, no versículo 10. A imposição de mãos é geralmente associado com a eleição ou comissionamento de alguém para um ofício específico ou tarefa. Os 7 que foram escolhidos para servir a igreja, para aliviar as responsabilidades dos apóstolos, foram apresentados perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos, em Atos 6, 6. Na igreja de Antioquia, o Senhor escolheu Barnabé e Paulo para realizar uma tarefa especial. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, em Atos 13, no versículo 3. Em outros contextos, Timóteo é exortado por Paulo para não negligenciar o dom que foi dado a ele mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Em terceiro, Atos 14, no versículo 4. Deveria ser notado que ali o corpo inteiro de presbítero impôs suas mãos e elegeu Timóteo para o serviço, e não somente um presbítero ou bispo. Finalmente, Paulo adverte a Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos.
em 1 Timóteo 5:22. Apesar de Paulo não especificar a designação pública de alguém para o ofício de presbítero, presbítero é uma coisa de ancião, viu, meus irmãos? O contexto lida exclusivamente com presbítero. E quarto, a oração e jejum também são associados com a seleção e eleição de líderes. Os apóstolos seguiram o exemplo de Jesus, que orou toda a noite antes de escolher seus 12 discípulos. Os apóstolos, em Lucas 6, no versículo 12 a 13. Depois que a igreja selecionou os 7, lemos que os apóstolos oraram, impondo-lhes as mãos, em Atos 6:6. Simultaneamente, quando Barnabé e Paulo foram eleitos como missionários, a igreja jejuou, orou, então os enviaram, em Atos 13, no versículo 3. Aqui não tem ninguém sendo ungido com óleo, viu, meus irmãos? Quero que os irmãos entendam isso. E reflitam, os irmãos do ministério reflitam sobre isso. Que pegou mal para a igreja. Por isso que eu estou fazendo essa live, para que os nossos irmãos reflitam nos textos bíblicos que eu estou fazendo aqui, e que nas próximas reuniões ministeriais possa ser tomado outra atitude. Ou o irmão quiser ficar contra os textos bíblicos. O Novo Testamento nunca usa a palavra ordenar no sentido moderno e técnico, em conexão com um líder cristão que é designado para um ofício. E quinto, assim geralmente leva a um mau uso do termo ordenar. Em nossos contextos modernos, se alguém tiver em mente o conceito bíblico de eleição pública ou designação para um ofício, hoje em dia a palavra ordenar carrega consigo a ideia de que uma graça especial é transferida através do ato de impor as mãos, diferente da transição episcopal, que alega que a autoridade do ofício vem do bispo e é passada para quem é eleito pela imposição de mãos. A autoridade do ofício vem de Deus, que chama e concede dons a homens para liderar sua igreja. Em Atos 20, no versículo 28, 1 Coríntios 12, também no versículo 28, e em Éfeso 4, no versículo 11. O Novo Testamento não ensina que aqueles escolhidos para liderar a igreja são ordenados para um ofício sagrado e sacerdotal. Ele não ensina que somente os chamados ordenados, homens do clero, possuem o direito de pregar, batizar e conduzir a ceia do Senhor, ou proporcionar uma benção. É o dever da igreja reconhecer. A igreja tem que aceitar esses irmãos. É o dever da igreja reconhecer a quem Deus separou para essa importante tarefa. Gruden, no seu comentário, ele comenta: se alguém é convencido que a igreja local deveria selecionar presbíteros, então pareceria apropriado que a igreja que elegeu aquele presbítero, não uns bispos externos, devia ser o grupo que outorga
o reconhecimento externo de eleição, ao designar a pessoa a um ofício ou ordenar a pastor. Em sexto, Trausch adverte contra o entendimento da eleição de presbíteros à luz do sacerdócio do Velho Testamento. Presbíteros e diáconos não são eleitos para um ofício sacerdotal especial ou uma ordenação clerical santa. Em vez disso, eles estão assumindo ofício ou serviços de liderança entre o povo de Deus. Deveríamos ser cuidadosos para não sacralizar essas posições mais do que os escritores da Bíblia o fazem. O Novo Testamento nunca acoberta a designação de presbítero em um mistério ou ritual sagrado. Não há rito sagrado para realizar ou cerimônia especial para cumprir. A eleição de presbítero não é um santo sacramento. A eleição não confere graça especial ou fortalecimento, nem faz alguém se tornar padre, clérigo ou homem santo no momento da designação. Glória ao nome do Senhor. Isso que é bom, irmão. Estudar um pouco a Sagrada Escritura. O sétimo, o tempo da ordenação. É comum que as pessoas recebam o título de pastor sem terem sido ordenados. Porém, se a análise acima estiver correta, então ser um pastor da forma correta ou diácono é ser ordenado no sentido de ser designado publicamente para esse ofício. A ideia de separar o título do ato público de comissionamento não é achado na Bíblia. Presbíteros não são eleitos para um ofício depois de se tornarem presbíteros, mas ao se tornarem presbíteros, eles são eleitos para o ofício. Assim, ser eleito para o ofício de presbítero implica que um homem possui as qualificações bíblicas, tem sido chamado por Deus, tem sido aprovado pela congregação e, consequentemente, tem sido conhecido publicamente como aquele que possui o ofício. Não necessariamente implica que ele trabalha de tempo integral para a igreja ou foi para o seminário. Em vez disso, significa que Deus tem chamado e dotado uma pessoa para a liderança humilde da igreja. Também é sem precedente bíblica chamar alguns líderes da igreja de pastores antes da ordenação. Então, reverendo ou ministros depois da ordenação. Glória ao nome do Senhor. Aqui ficou a explicação sobre ordenação. Tanto faz presbíteros, diáconos, anciães, cooperadores, pastores, tanto faz. Eles são... Quer parar com isso? Eles são servos de Deus. Entendeu? E entenda bem, quando o Senhor Jesus selecionou os 12, ele não ungiu nenhum deles. Aqui vai uma ressalva para o corpo ministerial da nossa igreja pensar. Amém? Não estou batendo de frente com a minha liturgia da minha igreja, não.
Eu só estou passando os termos bíblicos. Amém? Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós devemos falar. E aqui eu estou fazendo esta live para quê? Para que a nossa igreja, e respondendo à nossa própria igreja, que faz as perguntas para mim. Amém? Que eu faço parte do corpo da igreja também. Amém? Que aqui fique essa ressalva. E se você quer a obra da comunidade cristã no Brasil, no seu bairro, na tua cidade, entre em contato conosco no WhatsApp, o 19981-622550. Os irmãos estão trabalhando muito na obra de Deus, tá? Depois eu quero fazer com vocês também, irmãos, eu vou dar uma palhinha aqui rapidinho. Quero fazer com vocês também sobre esse negócio de presidente da igreja. A igreja, no começo, quando Jesus selecionou, ele chamou 12. Depois, no apostolado ali, no meio dos seus apóstolos, nunca teve um só cabeça. Você pode ver que o apóstolo Paulo, que era o mais simples deles, sim, em termos de autoridade, resistiu Pedro na cara. Então, tem que ter um conselho, e esse conselho tem que ser autoridades iguais a todos. Amém? Aqui vai uma palhinha para os nossos irmãos. Fiquem todos com Deus, e que assim Deus venha abençoar o corpo da nossa igreja, que Deus venha abençoar o corpo da igreja em geral, e que essa live fica para instruir a sua mente, e você entender que esse ofício que temos hoje de pastores, diáconos, anciães, presbíteros, enfim, não são as mesmas ordenanças que tinha no Velho Testamento, onde eram ungidos, né? Onde tinha suas unções ali por seu serviço sacerdotal. Amém? É totalmente diferente. No Velho Testamento, no Novo Testamento, não tem essa prática de unção no meio do corpo apostólico. Fique todos com Deus, e que Deus abençoe a todos, e Deus seja louvado. Ora a Deus por mim, para que assim o Senhor possa me dar força, sabedoria, e estar sempre passando para vocês algo importante sobre tanto a eclésia da igreja, como sobre a palavra de Deus. Amém? Terá surpresa, nós vai ter sobre mais live sobre a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, e Deus seja louvado.